Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite a todos! Temos já 50 pessoas, é isso mesmo? Olha só que maravilha! Vamos começar este papo aqui. Enquanto não começa, vamos deixar enquanto o pessoal vai chegando, uns 5 minutinhos, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou aqui fazendo um som. Vê se dá para ouvir isso aqui, ó. Adoro isso aqui, ó. Eu ficaria aqui para sempre, ó. Boa noite, vocês que estão chegando aqui nesta live, que vai ser incrível. Temos pessoas incríveis que vão falar coisas incríveis aqui, vai ser muito legal. Enquanto vocês vão chegando, temos mais aqui, ó, são 7h02, até 7h05, vai. Até 7h05, eu vou tocando aleatoriamente o que vier na minha cabeça. Por exemplo, eu vou trocar de timbre aqui e colocar um divertido aqui, ó. Música é isso, né? Música é ritmo. O ritmo é o corpo da música. A harmonia, que é o coração, você não sente. Você não entende direito, mas você sente. E melodia. Melodia que é da mente. É o que você assobia depois. É o que você guarda. Quem disse que não dá pra fazer coral na quarentena? Aqui, ó. Coralzinho de um brejeiro do Ernesto Nazaré. Estamos quase. Quantas pessoas temos? Quantas pessoas temos, Dani? Quanto? 170 pessoas. 170 pessoas já estão aqui, ao vivo com a gente. Bem-vindos. Vamos lá. Mais um som antes de começar. Uma coisa rápida. Uma coisa da minha... que eu aprendi quando criança, assim, e é erudita.
boa noite a todos. Sara, é com você. Olá a todos, é uma alegria enorme estar aqui, ter a oportunidade de apresentar esse encontro tão especial promovido pelo Instituto Olinto Marques de Paulo. O encontro para falar de arte, o encontro para pensar arte, o encontro para fazer arte, para provocar arte. A arte que está aqui, dentro de cada um de nós. A arte como elemento essencial da vida, como uma ferramenta de sobrevivência, uma ferramenta de desenvolvimento humano. A arte nessas épocas tão desafiadoras, ela tem um papel fundamental. Na verdade, ela sempre teve, mas agora mais ainda, né? Fica mais evidente, eu acho. Em tempos de isolamento físico, onde todos os nossos medos, nossos lobos vêm à tona, falar de arte com a profundidade dos nossos convidados é um grande presente. Muito obrigada, Mauri, muito obrigada, Renate, muito obrigada, Rodrigo, por terem aceitado esse convite. Muito obrigada a você que está aí do outro lado da tela. Além de vocês estarem recebendo os nossos convidados na casa de vocês, vocês também podem ajudar uma pessoa. E sabe como? O Instituto ele acredita na potência de que juntos nós podemos fazer mais, de que juntos nós somos mais fortes. Então, além de todas as ações que ele está fazendo, que ele sempre fez, a partir dessa live, nós estamos doando 500 máscaras de tecido para a Maternidade Interlagos. Ela fica localizada ali na região da Zona Sul de São Paulo. E a cada 10 curtidas que nós tivermos nessa live, nós vamos estar doando uma cesta básica. Então, você pode ajudar uma pessoa. Basta você curtir e compartilhar com seus amigos, tá bom? Bom, vamos lá. O Instituto ele nasce há 13 anos atrás com um propósito, com uma razão de ser, uma razão de existir, que é confiar na educação, na arte e no meio ambiente como caminho para a transformação social. O Instituto vive isso, o Instituto faz isso todos os dias da sua vida e toda a equipe respira isso. E a gente tem uma imagem que a gente tenta traduzir aí as nossas ações, que é um dente de leão. Um dente de leão é uma florzinha amarela, acho que muitos de vocês conhecem ele, talvez não por esse nome, mas com certeza conhecem. E ele fica, na época de reprodução, quando ele está maduro, para ele se multiplicar, ele fica todo branquinho. E aí o vento passa e leva essas sementes, né, para os lugares. E aí conforme ele assenta, digamos assim, ele pode ser germinado, né? Então a ideia, mesmo que virtual, a ideia é que a gente sopre aí um dente de leão na casa de vocês, que a gente sopre essa sementinha do bem, essa sementinha da arte, e que ela possa ser germinada e ela possa ser cultivada por cada um de vocês. Bom, a ideia então é que seja um bate-papo bem fluido, algo do coração, sabe? Eu vou pedir para vocês se apresentarem e falar um pouquinho do espaço que a arte tem no coração de vocês, o papel dela nesses tempos de isolamento social. Nós podemos começar com a Mauri e depois a gente segue para a Renate e para o Rodrigo, tudo bem? Paralelo a isso, o pessoal de casa, se quiser fazer alguma pergunta, depois a gente volta e abre com todo mundo junto. A Mauri é contigo, meu querido. Abra o coração. Boa noite. Eu queria primeiro agradecer o convite de poder participar de um encontro muito importante para a minha vida, de estar aqui com vocês, numa experiência de uma plataforma, num veículo que eu não tenho muita experiência, quase nenhuma, mas só o fato do convite já me colocou dentro desse lugar. E eu venho aqui com o maior coração mesmo para dizer as coisas que nós estamos pensando. E o que significa a arte nesse momento, nesse nosso lugar, nesse nosso país, nessa cidade. Bom, o que eu queria dizer para vocês, assim, que é muito importante para a gente, é o seguinte. Imagina que quando nós cobrimos a nossa metade da face por motivo de segurança, quando nós escondemos uma parte do nosso rosto, nós podemos ter descoberto milhões de coisas que só esse momento pôde mostrar.
Ninguém imaginava passar por isso. Ninguém. Ninguém. Então, o que nós ficamos pensando nesse período? Tudo estava pronto para recomeçar. As nossas crianças da Paideia, nossos jovens, os nossos alunos das escolas, estava tudo pronto. E aí pedem para não sair de casa. E o que nós descobrimos? Por que a arte, principalmente do teatro, que é a relação do outro, não pode se encontrar? Quer dizer, não tem mais arte? Olha que dor, que tristeza. Mas, ao mesmo tempo, nós, como artistas que somos todos, descobrimos até que Shakespeare fez as melhores tragédias, escreveu as melhores tragédias, numa época como essa em Londres. Então, por que não aproveitar esse tempo? Então, no cobrir essa face, eu descobri, por exemplo, que, olha, nós descobrimos que nós vivemos numa comunidade. Nós descobrimos que existe solidariedade. Nós descobrimos que, diminuindo a poluição, a terra brilha. Nós descobrimos o que é a essência do que nós precisamos para viver. E descobrimos também, em algum lugar, que colocaram a livraria como uma coisa essencial, que também é mágico, também é arte. Descobrimos que tem muita gente que não tem casa para ficar. Não adianta mandar, vai para casa. Ele não tem casa. E descobrimos também que muitas dessas casas não tinham água para lavar as mãos que nós precisamos. Nós descobrimos também que nós temos tempo para os nossos filhos. E descobrimos também que muita gente que tem tempo para os filhos não sabe o que fazer com esse tempo, com esses filhos. Descobrimos também a importância da escola. Descobrimos a importância do professor. Descobrimos que um parque de exposição de todas as maravilhas do capitalismo foi transformado em um hospital de campanha. Nós descobrimos que uma arena, um coliseu, foi transformado em hospital. E para que serve a arte? Para nada. Assim como o ar. Assim como o ar. E ela existe, ela está aí. E hoje o que nós precisamos? Saber que a arte não é um negócio. Eu estou preparando o meu projeto na Paideia, nas escolas que eu trabalho, para quando voltar, porque o teatro é a arte do encontro. O que nós vamos fazer sem o outro? Então nós estamos quebrando a cabeça, estamos colocando toda a nossa energia para construir esse lugar de novo. E uma coisa eu aprendi nesses dias. Eu vou falar uma palavra de ordem. Não se assustem, não é de nenhum partido de esquerda radical. Tudo que pertence ao passado tem que ser reconduzido ao nada. Nós precisamos criar um novo mundo. E se você pensar que nós temos essa oportunidade dessa quarentena para pensar um mundo novo, para que a gente não volte naqueles lugares horríveis, falta total de tudo, principalmente do amor, da solidariedade, nós podemos usar a arte, seja qual for o cidadão, para construir um novo mundo. Então vamos usar esse momento para usar toda a nossa arte que nós temos na nossa vida, na nossa alma, e construir, propor um mundo novo. Já já nós vamos estar nesse lugar. E olha como é lindo, como é maravilhoso. Me parece que esse vírus não pega as crianças. Então é o futuro, cara. Nós temos que melhorar esse mundo para essas crianças. E a arte só vai existir por isso. O que eu quero? O que eu sonho? O que é o trabalho da Paideia, do teatro? É de novo voltar a apresentar, construir essa relação. Quem sabe vai ser com um grupo pequeno. Que bom! Vai ser muito, muito, muito mais profundo, muito mais coração, muito mais... Já temos saudade do abraço.
Então, viver com arte nesse momento é pensar um mundo novo e fazê-lo, realizar esse mundo. Não dá mais para dizer o futuro. Nós temos esse tempo com essa quarentena. E viver com arte esse momento é viver essa quarentena na construção de um mundo novo. Nesse sentido, o que eu penso, aproveite seu tempo para conviver, para descobrir, para saber de onde você veio, conte para todo mundo, principalmente na sua família. Eu penso dessa maneira. O que nós queremos hoje é aproveitar esse tempo com arte na construção de um mundo novo, digno e maravilhoso para todo mundo, principalmente para as crianças. Isso é viver com arte. Tá bom? Muito bom, Amaury, muito obrigada. Acho que você respira arte, né? Como você falou que a arte é o ar, e realmente a gente consegue enxergar isso em você com muita exatidão. Eu vou passar a palavra agora para a Renate, vou pedir para a Renate se apresentar e falar também do coração. O que é arte para você, Renate, nesses tempos tão desafiadores que a gente está passando? Boa tarde, boa noite para todos. Também, em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite e dizer que isso é o tema central da minha vida. É como fazer com que a arte realmente seja algo vivo dentro da sociedade e não algo restrito para uma certa camada da população em museus e salas de concerto caríssimos. Mas, assim, o tema da minha vida é como a arte chega realmente a todo mundo e como todo mundo pode descobrir que é artista. E para falar disso, eu quero contar um pouco da minha vida, que acabei de fazer 70 anos, então uma longa jornada já. Eu nasci em 1950, 5 anos depois do término da Segunda Guerra Mundial, e tive a sorte de ter uma família artística, uma família de músicos, e aonde não só a música vivia e todos nós, eu tenho 5 irmãos, aprendemos a tocar instrumentos musicais, mas também o ritmo diário da nossa vida era permeada por arte e por brincar. Então, por exemplo, antes das refeições, a gente falava um verso, ou a gente cantava, todo mundo da família sentava junto na mesa. À noite, minha mãe contava histórias para nós, até quase a adolescência. A cozinha, a gente podia participar também na culinária. Então, esse ritmo estável e que permeado por arte, eu senti que me deu assim muita força para levar a minha vida e vencer os desafios que se apresentaram ao longo da vida. Eu fiz a faculdade de Educação Artística com artes plásticas. E na época que, então, eu frequentei a faculdade, eu sempre, junto com meus amigos, a gente discutia muito qual é o sentido da arte, para que fazer a arte, queremos ser artistas para produzir para um mercado bem, assim, sofisticado. E aí nós conhecemos um professor muito importante, um artista que chama Joseph Beuys. Não conheci ele pessoalmente, mas a gente ficou sabendo das provocações dele e das artes dele, e a principal contribuição, ao meu ver, desse artista foi de mostrar como a arte não precisa ser necessariamente uma pintura, uma peça de música ou uma escultura, mas a vida é arte. Então, você levar o curso da sua vida, uma biografia, ela é uma obra de arte. Uma conversa pode ser artística se ela realmente
respira, né? Se a conversa assim se movimenta entre falar, escutar, silêncio. E então, com essas ideias de como a arte pode renovar as relações sociais e também movimentar em forma mais profunda uma sociedade, meu destino me trouxe ao Brasil. Fiz um ano de trabalho social na Giroflex, que é uma empresa de cadeiras de escritório, onde o fundador dessa empresa, o Peter Schmidt, ele tinha esse ideal de deixar com que os colaboradores dessa empresa fossem participar de grupos artísticos para aliviar um pouco essa dureza da produção da fábrica. Agora, depois disso, nós temos 2 filhos. Eu casei com um marceneiro que trabalhava nessa empresa, meu marido Paulo, e nós 2 decidimos em 79 de participar da fundação da Associação Comunitária Monte Azul, onde eu trabalho agora há 41 anos. E nessa trajetória do desenvolvimento dessa associação também a arte foi sempre presente. Eu conheci o Amaury porque ele também estava envolvido em outro movimento social, a Turma da Touca, aqui no Campo Limpo, e a gente se conheceu naquela época. E o que fica bem visível na Monte Azul, que a arte, ela faz com que as situações se movimentam, ela faz com que soluções inusitadas possam surgir. Então, por exemplo, nós nos primeiros anos fizemos muitos mutirões para melhorar a infraestrutura da favela. A gente liderou um projeto de urbanização e sempre tinha os mutirões e depois tinha uma festa, tinha um encontro artístico, onde também os artistas que viviam na comunidade podiam mostrar e mostrar suas músicas, suas poesias. Por exemplo, tinha uma senhora negra chamada Jo, que ela fazia poesias lindas e recitava nessas festas. Então, a importância também da beleza do ambiente, né, para a gente perceber que isso eleva a qualidade de vida das pessoas e faz com que eles se sentem humanos e valorizados. Nos últimos anos, eu, assim, em 1999, comecei a dar aula de violino para algumas crianças e disso surgiu uma escola de música. E até agora, então, essa escola de música ensina a tocar violino, viola, violoncelo. A gente tem orquestra e temos um grupo de professores agora que faz esse trabalho para as crianças da favela e das redondezas. Agora, falando desse isolamento social, né? Eu acho que o Amaury falou muito bem sobre isso. Eu quero só acrescentar que minha grande preocupação realmente são as crianças que acabam, principalmente, acho que em todas as classes sociais, acabam ficando muito na frente da tela e do computador, da internet. E então, dentro da medida do possível, eu tento incentivar as famílias
a brincar com as crianças, a fazer arte em casa, a cantar juntos. Para algumas famílias eu levei material para fazer trabalhos manuais, levei cadernos, e uma mãe, por exemplo, está escrevendo a história da vida dela, então incentivo isso porque eu acho que nesse momento de reclusão, onde nós realmente não podemos nos relacionar, o que seria, na verdade, uma das coisas mais importantes para a arte, o relacionamento fica restrito à família e a gente precisa... e quanto mais a família, os adultos da família tiverem imbuído por arte, porque já participaram, talvez... de um grupo de teatro do Amaury ou de um curso de pintura que tem no nosso centro cultural, tanto mais eles conseguem transmitir isso para as crianças e para toda a família e assim aliviar essa situação que é bastante angustiante. Acho que depois nós podemos discutir mais na conversa, mas é isso que eu quero contribuir. Puxa, Renate, é um alento, algumas palavras suas para mim e acho que para muita gente que está ouvindo, porque muitas vezes o mundo separa, né? Quem tem arte e quem não tem arte, né? Então, se eu não toco um instrumento musical, se eu não faço uma escultura, se eu não pinto, se eu não desenho, eu não sou artista, né? Eu não tenho arte dentro de mim. E o que você trouxe é a arte de viver, né? O Amaury também falou sobre isso, mas assim, a arte da culinária, a arte de você falar, a arte de você ouvir, né? Então, a arte é muito maior do que muitas vezes acontece na escola, né? Como ela é tão limitada, como se fosse uma atividade artística, é isso que a gente aprende na escola, né? Pintar, desenhar, recortar, no máximo uma maquete, alguma coisa assim. Então, acho que é bem por aí a reflexão que a gente vai levar hoje, levar essa arte para um outro âmbito, né? A arte da vida mesmo. Muito obrigada, viu? Rodrigo, agora abra você o teu coração para a gente. Fala um pouquinho a arte que tem dentro de você, como que é a arte nesses tempos, e aí depois a gente traz, tem várias perguntas aí no Facebook. Primeira coisa, tem que aprender a ligar o microfone antes de começar a falar. Primeiro, agora está funcionando. Quero agradecer ao Instituto, agradecer a Sara, que me convidou. E é uma honra estar aqui ao lado desses dois grandes artistas e realizadores. Grandes realizadores. É muito bonito, é muito... É o que você falou, é um alento, né? Escutar um pouco eles falando e a história deles traz muita... traz um calor para a gente. E eu comecei, assim, para mim faz muito sentido escutar tudo isso, porque cada vez mais eu entendo e aprendo que o artista, ele é todo mundo, todo ser humano é artista, tem até bicho que é artista, mas o ser humano tem essa capacidade, né, de abstrair, o ser humano tem essa capacidade de observar, absorver as coisas e brincar com o que absorveu e botar para fora. Então, eu comecei brincando. E eu estou aqui, inclusive, a Sara, a gente se conheceu num projeto sobre o brincar. Então, arte tem tudo a ver com o brincar. Criar, né, o prefixo de criança e criar é o mesmo. Criança tem a ver com arte. E eu acabei de ter uma filha, eu tenho uma filha de 1 ano, e é impressionante como a gente aprende, né, com as crianças, a principalmente observar e olhar para as coisas simples, olhar para uma simples formiguinha andando, e você encontrar arte naquilo. Então a arte, ela está aí, é você aprender a enxergar, você aprender a observar. E eu comecei brincando, então no começo a Sara até falou dos barulhos, né? Eu sou sonoplasta, em primeiro lugar. Eu fui invertendo, quando eu fui me apresentando, você vai se apresentando na vida,
você vai mudando o jeito de você se apresentar, vai acrescentando coisa, vai... E o que aconteceu para mim foi uma inversão. Então eu me apresentava, não, eu sou formado em administração de... Não, agora é o contrário. Em primeiro lugar, eu sou sonoplasta, aprendi a fazer barulho. Então eu imito coisas, sei lá. Eu imito sons. E aí, para mim, isso sempre foi uma brincadeira, até que essa brincadeira acabou virando entrou num espetáculo. Eu fiz essa brincadeira no teatro, no palco. Foi uma grande alegria, assim. E aí, aos 7 anos de idade, eu comecei a estudar piano clássico. E foi muito interessante, porque aos 7 anos de idade, você não tem muito discernimento, falar, agora eu quero. Não quero, não, eu sou uma criança com 7 anos de idade. Então, é muito claro para mim que assim, a música me escolheu. A arte foi invertido o processo. E aí, o piano, para mim, é um assunto muito grande, é um assunto da vida inteira. E quando eu fui fazer uma faculdade, eu ficava pensando assim, putz, mas eu vou fazer música? O que eu vou fazer? Fica aquela coisa na cabeça. Meu pai é engenheiro, meu irmão é engenheiro. E aí eu falei, não, engenharia eu não vou fazer. Mas aí eu percebi o seguinte, eles são engenheiros, são formados em engenharia, mas na verdade mesmo, eles são administradores de empresa. Eu falei, então eu vou pular a engenharia e vou fazer administração. Na minha época, assim, eu falava assim, quem não sabe muito bem o que quer, vai fazer administração de empresa. Foi mais ou menos assim para mim. E foi maravilhoso, porque abriu uma avenida. Então eu tenho eu navego muito em dois mundos que... a gente é ensinado, né? Eu fui ensinado a quase separar esses mundos, são mundos separados. É o mundo do trabalho, o mundo corporativo, o mundo das empresas, o mundo do empreendedorismo, tem o outro, que é o mundo do artista, o mundo da música, o mundo da... E, na verdade, tem esse caminho do meio, que a gente escuta a Renata e o Amaury falando, eles são empresários, eles são empreendedores, eles são... realizadores e são artistas, entendeu? Então a verdade somos todos artistas. Em primeiro lugar, você já nasce artista. A criança é a que mais tem essa cabeça, de imaginação e de brincar. E aí o que aconteceu? Eu fui navegando nesses dois mundos e montei uma empresa de explicação profissional. Eu virei um explicador profissional. O que é isso? A gente inventou esse termo, que na verdade é uma empresa de comunicação que ajuda a explicar coisas que são complexas. O que a gente usa para isso? Arte. A gente percebeu no meio do caminho, no começo era quase que assim, separado, mas a gente entendeu o seguinte, a grande coisa que você faz a pessoa fazer aquele clique, aquela viradinha de chave, fala assim, nossa, entendi, quero saber mais. Você não precisa explicar tudo, e não precisa explicar muito. Mas se você, às vezes, uma poesia pode te ajudar. Às vezes, uma música pode te ajudar. A gente usa música para explicar. Então, assim, como que a arte ajuda a explicar as coisas? Aí o negócio foi caminhando. Eu entendi que a explicação era parte de um processo muito maior. E eu acabei entrando num mundo realmente de inovação, das ideias, de como nascem as ideias, como que as ideias vão acontecer de fato. Comecei a trabalhar com indivíduos, comecei a me especializar em uma coisa quase mais terapêutica. Eu faço banho de som. Imagina, banho de som. Sound bath, né? Você usar frequências sonoras para levar a pessoa para um estado meditativo, para um estado de imaginação, para um estado em você de olho fechado ver imagens. Então, assim, a arte, o som, as imagens, as palavras, elas são muito poderosas, muito poderosas. E nesse momento, agora escutando a Amaury, a Renata falando desse momento em que a gente está, em que primeiro que a Amaury falou, né, que a gente precisa pegar o passado e zerar. E aí eu escutei recentemente um matemático falando que uma das coisas, fenômenos que aconteceram nesse contexto é que a gente perdeu o histórico, né? Então a gente perdeu, a gente planejava as coisas, as empresas planejavam baseado em coisas que aconteceram. E agora não dá mais. A gente não tem mais
como planejar baseado no passado, porque agora... E a outra coisa que também eu escuto muito é, na hora que voltar ao normal, primeiro que assim, não vai voltar. Não tem volta. Esse lugar que a gente está, só tem ida. A gente está indo, entendeu? Então, não tem essa volta. O que acontece é, a gente vai chegar num outro lugar em que a gente não sabe o que é, e que também a outra palavra que me incomoda é o normal. Aquilo que a gente vivia era o normal, é isso? A gente estava acostumado a uma coisa, mas será que aquilo era normal? Então, para mim, a gente foi convidado, eu como músico, estudioso de sons, a gente foi convidado a entrar no silêncio, em primeiro lugar, para a gente refletir sobre a gente mesmo, sobre as nossas relações e sobre o planeta. E ao mesmo tempo, é isso que é o interessante, não é um ou outro, é ao mesmo tempo que a gente está numa frequência de silêncio quase muito baixa, quase nula, a gente está numa frequência altíssima de criatividade. As pessoas, na escassez, a criatividade aflora. E as pessoas agora estão com novas ideias. Como que você... o que o teatro vai fazer agora? Então, assim, quando eu escuto a Mauri falando, eu vivi, assim, muitos anos, assim, acho que eu peguei a minha música, o piano, os sons, tudo, e eu apliquei no teatro. Então, eu tenho uma vivência de teatro que para mim, assim, um carinho, uma paixão, um amor pelo teatro, que é aquele todo dia que não tem um dia igual ao outro, e é uma arte de relação. Como que vai ficar isso agora? Entendeu? Como essa volta vai ser diferente? E para mim, as pessoas agora elas vão estar mais preparadas e mais ávidas a experiências artísticas. Então a gente agora tem que vamos conversar, vamos agora dividir para as pessoas, escutar as perguntas e conversar. É um grande prazer. Maravilha, Rodrigo. Tem algumas perguntas aqui bem interessantes, inclusive uma fala assim: neste novo mundo, como nos mobilizamos enquanto sociedade civil para cobrar do governo ações concretas de fomento à cultura e investimentos em políticas educacionais de arte? Como vocês acham que a gente pode se mobilizar quanto sociedade para cobrar isso do governo? Bom, eu acho que isso daí é fundamental. E olha que situação incrível. A situação da cultura no Brasil hoje está horrível nesse sentido do momento que a gente vive, de uma grande tristeza. Mas já estava assim. Acabaram com o Ministério da Cultura. Virou uma secretaria, virou um apêndice. Então, quando se fala em lutar por verbas para a cultura e etc., etc., já era uma questão disso que ele falou, dessa normalidade. E hoje nós precisamos de arte para tudo, principalmente para a criança. Então, o que nós temos que fazer? A partir desse momento que nós descobrimos o que é essencial, e a arte é parte dessa situação da vida, nós temos que nos organizar para ter uma escola decente, para ter uma pedagogia maravilhosa, para que tenha arte para todas as crianças, para que faça isso que a Renata falou, de criar ação de espaços culturais em todas as cidades desse país, em todas as vilas desse país. Então, mobilizar em busca de recurso para viabilizar a cultura, a arte nesse país, é parte essencial desse novo mundo. E o artista, como eles estão dizendo e dizem, todo ser humano é. Eu vou pegar um exemplo bem pequenininho, que me encanta. Hoje, eu vejo um coletor de lixo sendo aplaudido. Mudou o mundo, entende? Esse artista é necessário, assim como esse artista do teatro, da música, e principalmente de levar isso para toda a comunidade. Então, lutar por recursos para o hospital, está provando aí que não tem, para ter condições, também tem que ter esse lugar da arte. Isso é necessário e urgente. E temos que mobilizar. E esse momento faz com que a gente reflita a necessidade disso. Muito legal. Você falando disso, né? Inclusive,
citando esses aplausos, né, para os coletores de lixo e tal, eu fico pensando, eu assisti uma conferência mundial onde um dos discursantes, ele chama Uchtdorf, ele estava falando sobre as coisas mais importantes, né, num outro contexto, e ele falou sobre o amor. E aí ele falou que amor se soletra com T-E-M-P-O, né? Amor se soletra com tempo, né? E eu estava ouvindo todos vocês falando, e inclusive essa cena que você trouxe do aplauso, eu fiquei pensando que arte talvez se soletre com presença, né? Então, quando a gente está presente, seja numa conversa, seja fazendo o alimento da família, seja qualquer trabalho que eu esteja exercitando, eu posso estar presente, eu posso fazer esse trabalho com arte. Vocês acham que é bem por aí? Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Como vocês soletrariam a palavra arte? Sem ser A-R-T-E, tá? Não, assim, acrescentando aquilo que o Amaury falou, assim, eu também penso por aqui, do outro lado, eu fico bastante desanimada em esperar alguma coisa que vem de cima, né? Assim, eu acho que hoje o que a gente está vendo, o que acontece nos governos do nosso país e principalmente no nosso governo atual, central, dá um desespero realmente pela falta de noção e falta de responsabilidade. Então, eu penso muito que cada um deve fazer aquilo que está ao seu alcance, na sua volta, assim, na sua rua. Por exemplo, um fato também que eu acho bem interessante, toda manhã, meu marido e eu, a gente dá uma volta no quarteirão, porque o parque fechou, a gente não consegue fazer caminhada lá. E tem quase ninguém na rua, e a gente com máscara, mas todo mundo se cumprimenta. Se você encontra alguém, se cumprimenta e fala alguma coisa, o que antes não acontecia. Então, isso eu acho uma mudança interessante que vem com certeza dessa falta, dessa saudade, né, de se ver, e que talvez faz parte também desse novo mundo, né, que a gente realmente se reconhece como vizinho, como pessoa que divide o mesmo espaço, como ser humano. Então, assim, eu fico muito nessa pergunta, como mobilizar, porque se fazem muitas coletas de assinaturas para enviar para os órgãos do governo ou de internacional até, mas eu acho que a mudança tem que vir de baixo. Eu posso falar um pouco aqui também, até juntando um pouco tudo, o que o Amaury falou, o que a Renate falou, e a pergunta da Sara. Primeiro que eu concordo com a Renate, eu acho que não a gente esperar alguma coisa de alguém, principalmente do contexto em que a gente está vendo como está sendo tratada a arte, realmente dar murro em ponta de faca. Então, a arte, ela é de dentro, ela está em você, ela está Então, por isso que eu falei que junta tudo, como fazer isso? Então, para mim, como que você mobiliza as pessoas? E aí traz a palavra que a Sara falou, presença. E aí também é difícil. O que quer dizer presença? Como que a gente fica presente? Entendeu? Então tem uma coisa que é assim, agora, um exercício dá pra fazer agora. Olha em volta. Olha onde você está. O que você vê? Eu vejo uma coisa daqui, principalmente agora, que estamos em salas diferentes.
Se a gente estiver na mesma sala e fizer esse mesmo exercício, nós vamos ver coisas diferentes. A gente experimenta a realidade, cada um de um jeito. E o fato é, a gente foi arremessado nessa realidade. Ninguém queria estar neste lugar deste jeito. E tem, como em qualquer movimento complexo, tem coisas muito legais acontecendo e tem coisas muito, muito ruins e muito difíceis acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E como lidar com isso? Eu recentemente, imagina, eu tenho 42 anos hoje, né? E comecei eu já tinha ouvido falar, tudo. E aí eu tenho um projeto com um amigo que é palhaço, músico, eu nem sei se ele está aqui, Álvaro, um grande abraço para você. E aí ele chegou para mim e falou assim, vamos fazer O Caminho do Artista? Vocês já ouviram falar nesse livro da Julia Cameron? Eu não conheço. E aí eu falei, vamos fazer, li a introdução, gostei, e eu comecei a fazer. Chama O Caminho do Artista. E aí para quem é? Para todo mundo, para quem quiser fazer. Para quem quiser fazer, eu não tenho nada a ver com o livro, não estou fazendo propaganda, mas eu comecei a fazer. Por que eu estou falando isso? Porque hoje de manhã tem um exercício que ela manda fazer, que é escrever. Escreva 3 páginas toda manhã. Para mim é um desafio isso, eu não estou acostumado a escrever 3 páginas toda manhã. Eu medito de manhã, mas não é o tempo de escrever. E aí hoje eu escrevi, e eu falei sobre isso, e aí você começa a experimentar coisas que você não faria. Então, para mim, esse é o lugar em que a gente está e é a oportunidade que a gente tem hoje, entendeu? De experimentar coisas que você não faria. Que é o que as pessoas estão fazendo hoje. E a arte está por aí. As pessoas estão tocando com prédios vizinhos. As pessoas estão cumprimentando na rua. As pessoas estão esperando, querendo voltar a ir num show ou numa peça de teatro, Então, como é que agora a gente convida as pessoas de novo a experimentar isso? Então, de novo, é olhar para as pequenas coisas, é respirar, é presença. Presença. Legal, Rodrigo. Tem uma pergunta, acho que você pode estar respondendo para nós, e o Amaury e a Renate também, que falou o seguinte, que inúmeros jovens estão se afastando da sua essência, né? Dessa presença, inclusive pelo uso de drogas, abuso de álcool, internet, né, e outras drogas. Tem algum relato sobre o tratamento desses jovens com essas dependências através da arte? Arte, terapia, por exemplo? Eu tenho vários relatos, assim, a nossa escola de música, ela fica no centro da comunidade Monte Azul. Então, com isso, a gente convive muito com as famílias ali, e eu acho que isso é um motivo também com que nós atraímos principalmente as crianças e jovens que ficam mais soltas, que às vezes não têm a atenção necessária em casa e ficam ali na quadra brincando e escutam a gente tocar e se interessam em aprender um instrumento. Então, eu vejo que isso de aprender um instrumento, ainda mais não ainda mais, eu acho que é porque eu trabalho com isso, o instrumento clássico, né, que é violino, viola, violoncelo, onde você precisa, por exemplo, no violino, a cada mão faz uma coisa, né, a mão esquerda faz uma coisa totalmente diferente da mão direita, e a criança, ou qualquer um que quer aprender esse instrumento, tem que ter um eixo, assim, para ao mesmo tempo se observar, fazer esses movimentos físicos e assim se concentrar naquele fluir da música. E isso eu percebi que essa postura e essas habilidades que você desenvolve, tanto físico como de concentração, como de sentimento, né? Porque a música mexe bastante com o sentir também, que isso preenche a alma dos jovens e das crianças, assim, vamos supor, né? Assim, de 10, 11, 12 anos.
onde aquele vazio que eles talvez sentem quando eles não têm esse alimento possa ser preenchido com uma coisa boa e com isso não ter essa atração para o lado da droga ou dessas emoções fortes que a vida na beira do abismo traz. Muito legal, Renate. Eu queria até compartilhar um pouquinho, né, porque o Instituto tem um projeto chamado Música Viva, e inclusive quando ele nasceu, a gente, né, foi lá pedir orientações para a Renate, que é uma grande musicista, experiente, inclusive nesse trabalho social, e a gente tem observado que muitas crianças de crianças de 6 a 12 anos, né, o público beneficiado, e muitas crianças, elas têm aí como seus ídolos, né, alguns são os jogadores de futebol, mas alguns são os traficantes, né, dos morros, porque é os caras que conseguem as mulheres, né, que eles querem, eles têm os carros, eles têm os bens lá de consumo, e muitas vezes você quer ser igual esse traficante. E a gente chega com a música, as crianças muitas vezes não querem participar, elas começam com flauta, então, né, nem sempre tem um desejo de começar, e aí a gente percebe que aos pouquinhos, a partir da musicalização, ela vai ficando presente, que é exatamente o que vocês trouxeram, assim, sabe? Ela vai entrando na roda, entrando no círculo, né? Então, é uma criança que às vezes nunca fala, e através da música ela toca. Então, é a arte da fala, né? Através de um instrumento. É uma criança que às vezes podia estar sendo aviãozinho, por exemplo, de traficante e tal. Às vezes a gente chega nos projetos, ela tá lá sozinha com a flautinha dela, fazendo um som. Então, é um momento em que ela se encontra no eixo, né? Eu acho que é um momento que ela se torna presente, né? E talvez ela mesma se ouça, porque algum de vocês até falou dessa coisa do silêncio, né? E de se ouvir. Eu acho que a gente estava ouvindo muito os ruídos lá de fora, né? Do mundo, o consumo e tudo mais. E eu acho que a gente, nesse momento, é um convite para a gente ouvir aqui dentro um pouco, né? Da gente se ouvir e olhar um pouco mais para o próximo. Então, acho que, assim, posso falar um pouquinho do Música Viva, e acho que o Amaury tem também bastante experiência com jovens, né, Amaury? Você tem algum case que você pode contar para a gente? Olha, eu gostaria, sim, de falar uma coisa, assim, e gostaria de falar mesmo, nós precisamos aproveitar esse momento que a gente está vivendo. O que nós fizemos atrás para ajudar esses jovens, eu proponho que pense e repense. Tem que mudar, entende? O que eu penso é o seguinte: se nós não oferecermos para esses jovens possibilidade de eles terem vida, isso vai continuar. E não é a arte que vai salvar, claro que salva. Eu não estou dizendo que não, sabe? E eu penso o seguinte: a arte como expressão, a arte como esse lugar necessário da criação, como disse Rodrigo, entende? Nós temos que oferecer possibilidade para que esse jovem seja gente. Essa é a questão. E a arte é parte disso, sabe? Todo esse trabalho que foi feito no Monte Azul, e com grandeza, evidentemente, eu sou testemunha disso, da conquista desse espaço, mas se a gente quer, de fato, fazer com que a arte seja, de fato, esse remédio, eu odeio falar isso, mas não quero dizer isso, nós temos que dar condição para que esses jovens, eles não têm perspectiva, gente. Essa é a questão, sabe? E o que oferece para esse jovem, você disse um exemplo aí que dói no coração, entende? E outra questão, tem um monte de meninos cometendo suicídio. Não é nem isso. Esse sistema precisa ser mudado. Nós precisamos olhar o mundo diferente. E nós, como artistas, operário, costureira, tudo tem que mudar.
tem que aproveitar essa quarentena, essa quaresma, sabe? E refletir, o mundo não pode continuar assim. E é muito lindo aproveitar esse tempo. E a arte é esse motor, é essa possibilidade de mudança, dele poder viver, sabe? As escolas precisam mudar. Essas crianças precisam ser acolhidas. A escola tem que ser bela. Os professores reconhecidos. E um teatro em cada vila, um circo em cada vila, que os artistas possam trabalhar e que essas crianças possam viver como gente, como ser humano. Sabe, eu não quero falar, lá na Paideia tem centenas de jovens maravilhosos, e muitos que não conseguem chegar lá, entende? Eu queria fazer isso como um apelo. Não vamos pensar nessa solução velha. Vamos aproveitar isso para trazer o novo, sabe? O Instituto Olinto mude, provoque, crie possibilidade de que a arte, a vida chegue na vida de todo mundo. Essa é a questão. Eu gostaria de pensar assim. E é por isso que eu estou vivendo hoje com esperança, sabe? Lógico que essa morte está me trazendo para dentro, mas o exercício de ver a morte é esperança. Nós precisamos mudar isso. E a arte muda. Esperança do verbo esperançar, né? Que legal, Amaury. Só queria reforçar um pouquinho, Rodrigo, que a gente está aí chegando em 500 curtidas. Então, isso também, além disso, a gente tem... São 50 cestas básicas que vão para o Instituto Anchieta Grajaú. Então, obrigada todo mundo aí por esse momento. Viva. Desculpa, Rodrigo, por favor. Imagina. Não, quero reforçar. Eu fico emocionado quando a gente se conheceu ontem, a verdade é essa, né? A gente conversou um pouquinho ontem e eu fico emocionado de cair num lugar onde a mentalidade é muito parecida, onde as coisas que a gente pensa... Então, assim, eu vejo no mundo corporativo, no mundo das organizações, as organizações estão doentes. As pessoas já perceberam isso. As pessoas estão tendo a gente está quase chegando na era da loucura. As pessoas estão tendo surto ali de estresse dentro das organizações, porque tem um resultado e então tem pessoas doentes de um lado e do outro lado tem o grupo, os artistas, esse mundo dos artistas, pessoas de extremo talento e não reconhecidos. Então, me dá uma dor no coração, e no meio desse caminho, esses jovens que não se permitem sonhar. Então, eu também eu faço parte de um projeto na Zona Leste chamado Jovens Integrais. E esse projeto tem 3 fases. A primeira fase é a história de vida, escutar a história de vida dessas pessoas. E aí, durante essa história de vida, aí no meio do caminho, tem uma escolha. E essa escolha... neste processo, fazer com que o jovem possa sonhar. Você pode sonhar. Eu quero ser cabeleireiro, eu quero ser músico, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser... E essas pessoas nem cogitam, por isso que o sonho é ser o traficante, porque elas não cogitam outra opção. Eles não têm outra opção. Então, de novo, reforçar o que a Mari falou, trazer perspectiva. Como que traz perspectiva para essas pessoas? E aí sim, eu acho o papel importante da arte. É como fazer com que as pessoas possam imaginar. Agora, a gente está na era da imaginação. Como será o futuro? Antes todo mundo sabia, porque como vai acontecer, blá, 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 blá. Então, eu lembro que, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, o planejamento das empresas, 2020. 2020 era o planejamento, e quando começou 2020, eu lembro que eu falei assim, eu duvido que alguém tenha acertado como é que ia ser do 2020. E agora, quando começou essa pandemia, agora eu tenho certeza, ninguém imaginou que a gente ia chegar numa realidade como essa. Então, mais uma vez, reforçando o que a Mari falou, vamos aproveitar que a gente está numa situação surreal dessa. E essa situação surreal é a nossa realidade. E o que a gente pode fazer com isso? Aonde está a arte dentro de você?
Então, você que é advogado, é médico e é artista, qual que é a sua arte? Entendeu? E aí é encontrar dentro de você. E essa jornada, ela é eterna. Ela é linda, ela é dificílima. Você entrar em contato com as suas sombras é uma das coisas mais difíceis que tem. Mas é aí que começa. É aí que começa a grande virada. Você começa a se descobrir. Então, assim, é mostrar para os jovens de todas as idades, de todos os contextos, que eles podem sonhar e eles têm perspectiva. Perfeito. Puxa, já são 8 horas. Foi muito rápido esse bate-papo, foi muito gostoso. Infelizmente, o tempo é implacável, né? Mas eu acho que a mensagem que eu fico assim de hoje é que esse momento, embora seja desafiador, como foi muito bem colocado, é um momento, né, de sonhos, como também foi dito. Então, hoje é dia da educação, né? Então, eu acho que mais do que um dia, né, acho que o educador, ele é esse incentivador de sonhos, né? E antes da pandemia, como muito bem também trazido aqui, a gente tinha já a nossa vida programada, né? 2 anos, 3, 5, 10, planejamento estratégico, né? Metas e tudo direitinho. Hoje a gente está olhando para isso, né? E que de fato a gente quer ser, né? Não só o jovem, ele pode sonhar, ele pode ser o que ele quiser, desde que ele esteja presente, e aí sim vem a arte, como a gente está falando, a arte de viver, mas como nós, que somos mais velhos, também a gente pode sonhar, né? Basta a gente estar vivo, a gente pode sonhar. Então, eu acho que esse momento é da gente refletir, né? Infelizmente, como eu falei, o tempo é veloz, e aí tem uma frase que quem me conhece sabe, eu falo sempre, que é do Thomas Merton. Ele fala assim, que o tempo corre veloz e ele escapa entre as mãos, mas ele pode escapar como areia ou como sementes, né? Então, que a gente agarre essa semente nesse momento, né? E cuide dela, e plante, e regue, e cultive, e se der erva daninha, a gente cuide dela mesmo, para que, de fato, isso pode ser um fruto, né? Porque, com certeza, o que a gente planta, a gente colhe, né? E acho que a mensagem, pelo menos que o Instituto sempre traz, não esperar mesmo, né? Vir algo de cima para baixo, não esperar do vizinho, não esperar do governo, não esperar de ninguém. O que eu posso fazer? O que eu, Sara, posso fazer, né? Então, que a gente possa finalizar aí com essa sementinha, com uma pulguinha atrás da orelha, o que a gente pode fazer, né? O que eu posso fazer dentro da minha casa, dentro da minha vida. E aí a gente vai semeando, tá bom? Gente, vocês que estão aí, deixa eu olhar aqui como é que tá. A gente tá com 1.629 comentários. Não consegui ler todos, mas muito obrigada. A gente vai ler, a gente vai responder. Temos aí 491 pessoas conosco neste momento. Muito obrigada a vocês pelo tempo, vocês que estão do lado de lá. A Mauri, Rodrigo, Renate, super obrigada. Eu queria agradecer também o Daniel, ele não está aparecendo, mas é a pessoa que tem nos ajudado aí para fazer esse encontro, esse bate-papo. Obrigada, gente, e a gente vai fazer mais. Tchau, obrigada. Você toca para a gente, Rodrigo, para finalizar? Para terminar. Eu Toque, chamo isso aqui depois o Daniel tem um vídeo para passar, né, Dani? Vamos embora, eu chamo isso aqui de Jamiro 5, ó. Olha o Jamiro 5.
noite. Obrigado, pessoal. Obrigada, querido. Muito bom. O silêncio da arte.